Você já sentiu que a sua vida ela tá sem propósito? Que apesar de tudo que você já tentou, parece que nada tá fazendo sentido ainda? Você nunca encontrou algo que realmente te completa, que te faz feliz quando você tá fazendo aquilo? Eu já vivi isso e eu consegui encontrar meu propósito. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque se você tá buscando essa mudança, se você tá buscando encontrar o seu propósito e ter paz, esse vídeo é pra você. Porque eu sei como é se sentir perdida, ficar sem direção, não ter paz interior. Eu já tentei tanta coisa na minha vida, sabe? De profissão, de faculdade, de tantas áreas e parecia que nunca era aquilo. Deus pode te transformar para você ter uma nova versão de você mesma, que é o que aconteceu comigo. Há um ano atrás eu não era essa parte. Há um ano, 2 anos atrás, não tinha nada a ver com o que eu sou hoje. E Deus, ele me transformou numa nova versão. E tudo isso partiu de um versículo que eu leio ele até hoje. Salmo, capítulo 51, versículo 10, diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer o coração puro? O que quer dizer o espírito firme? Por que a gente tem que orar para Deus pedindo isso? Isso foi um salmo escrito por Davi depois de ele ter cometido alguns erros muito grandes. E Davi ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, apesar dos erros dele. Então, por que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, por causa dessa oração, porque ela é muito importante. Você vai entender ao longo desse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Patrícia Bueno, sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia, e esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve, porque um dia ele me encontrou e eu quero que ele te encontre também. E eu quero que 2025 seja um ano incrível para você. Quero que você se transforme na melhor versão de si mesmo. Eu sou maquiadora e muitas vezes a gente ia dar curso, né? Eu já tinha lançado vários cursos de automaquiagem, de maquiadora profissional, dei cursos presenciais, e a gente sempre falava isso, né, de uma nova versão de si mesma e tudo mais, só que sempre no quesito exterior. Era sempre naquela coisa da maquiagem, da mulher ela se ver no espelho e falar: uau, nossa, eu sou completamente diferente. E hoje eu vejo quanto isso é vago, quanto isso é superficial, porque claro que eu ajudei várias mulheres a se transformarem, com certeza, eu sei que muitas mulheres elas começaram a se enxergar de uma forma diferente a partir da maquiagem, só que não é isso que vai te transformar, não é isso que vai fazer você ser uma mulher poderosa, não é isso que vai fazer você encontrar o teu propósito. A maquiagem ela é só um gatilho a mais, só que você tem que transformar o seu coração por dentro, você tem que transformar a sua vida por dentro. E é por isso que hoje eu quero falar sobre renovação, e é uma renovação interna, lá no seu íntimo, só que vai ter o poder de transformar todas as áreas da sua vida. Esse versículo, quando ele diz de criar um coração puro, é aquele coração quebrantado, é aquele coração disposto a perdoar, é aquele coração que quer ser perdoado, que errou e admite a culpa, é ter aquele coração parecido com o de Jesus, de você ser pura, de você não ter maldade, de você não ver maldade, de você realmente assim ter um coração de criança, um coração puro. E o espírito inabalável, o espírito inquebrantável, como em algumas outras traduções, é a questão de você não se deixar levar pelas tentações, não se deixar levar pelos pecados, não se deixar levar por outras pessoas, pelas coisas do mundo. O seu espírito ele está tão forte, tão resiliente, mas o seu coração tão quebrantado para Deus poder te transformando dia após dia, que você vai ficando cada vez mais parecida com Cristo. E aí quando isso acontece, todas as áreas da sua vida melhoram e principalmente você consegue encontrar o seu propósito de vida, porque você começa a enxergar as coisas. Antes de eu encontrar meu propósito, eu era uma garota, uma mulher muito agitada. Eu sempre joguei a culpa desse meu agito no TDAH, né? De transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu sempre fui muito hiperativa. Só que eu jogava toda a culpa disso no TDAH. Eu ficava usando a desculpa do TDAH que eu era muito agitada, eu falava muito acelerado, que as pessoas nem entendiam o que eu tava falando. Meu grupo de amigas sempre brincava comigo falando que quando eu mandava áudio parecia que eu tava falando 2x. E em até alguns vídeos eu tenho que tomar muito cuidado da forma com que eu falo, porque eu sei que eu falo muito acelerado. Ainda mais quando o Espírito Santo vem aqui, parece que derrama pra mim aqui qual que é o assunto que eu vou falar, e aí vai indo, e vai indo, e vai indo. E eu sei que eu tenho que cuidar com isso, porque senão, né, muita gente às vezes acaba não entendendo. Só que eu jogava toda a culpa nisso. E aí eu comecei 4 faculdades. Eu comecei engenharia mecânica, fiz um ano de engenharia mecânica, eu era muito boa, porque eu gosto muito de exatas. Aí aconteceram alguns problemas com a faculdade.
Eu saí, fui para direito. O direito eu fui fazer meio que para agradar outras pessoas. Foi um erro muito grande. Fiquei um período em direito. Depois eu fui para publicidade e propaganda, mas eu não curti muito. Aprendi muita coisa porque hoje eu trabalho na área também, então eu tenho uma agência de social media, só que não era aquilo que eu estava buscando. E aí em seguida eu fui para jornalismo, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de criar histórias, de redação, né, e tudo mais. Então eu senti que ali era bom para mim, só que aconteceram algumas coisas no meio do caminho, em relação ao casamento, em relação a gente se mudar, em relação a várias coisas, vários aspectos aconteceram para eu não finalizar essas faculdades. E eu ficava me perguntando, né, será que eu sou tão incompetente? Será que eu sou tão ruim? Será que eu não presto para nada? E eu carreguei essa culpa por muito tempo, de eu não servir para nada, de eu não prestar para nada, de eu não ser boa em nada. Eu já trabalhei como manicure, eu já trabalhei como eu lavava o chão da casa dos outros para poder ganhar um dinheiro antigamente. Eu já abri uma panificadora, né, uma mini panificadora, mas eu fazia pão, cuca, essas coisas para vender. Eu já trabalhei com criação de site, eu já trabalhei com fotografia, eu era fotógrafa, inclusive tem até uma tatuagemzinha de uma câmera aqui que tá até apagando, né? E nunca mais na vida eu vou refazer isso daqui. Mas eu trabalhei com fotografia, né? Então fiz vários ensaios e tudo mais. E aí as coisas foram acontecendo. Então a gente levou um calote tão grande uma época que eu tive que vender todos os meus equipamentos para conseguir, né, dar conta desse calote que a gente sofreu. Enfim, foram muitas coisas. E eu sempre me achei incompetente. Mas não é que eu era incompetente. Primeiro, era Deus me preparando para muita coisa. Muita coisa. Assim, eu vejo que cada faculdade, cada profissão que eu tive, eu fui aprendendo alguma coisa que me trouxe até aqui. Parece que não, mas gente, assim, é muito real isso, sabe? Todos os lugares que Deus te coloca, você tá sendo treinada para alguma coisa. Ah, já trabalhei em escritório de contabilidade, já trabalhei com atendimento. Vocês não têm ideia. Se já fizer uma lista de tudo que eu já fiz na minha vida aqui, dá um outro vídeo de uns 40 minutos. Só que eu sempre me achei incompetente, porque eu falava, caramba, eu já comecei tanta coisa na vida e eu nunca terminei. Claro, em parte dessa culpa é minha, porque sempre que algo começava a desandar um pouquinho, eu desistia no meio do caminho. Mas por que eu desistia? Porque eu sentia que não era pra mim. E aí quando eu encontrei meu propósito, apesar dos desafios, eu não quero desistir. Apesar dos empecilhos, eu não quero parar. Você entende a diferença? Mas como que eu fiz? O que tem que ser feito? Como fazer pra gente encontrar o propósito? Eu tenho uma playlist muito grande aqui já no meu canal. Vou até deixar um card aqui em cima. Mas ele é uma playlist completa só sobre o propósito. Então tá muito completo. E esse é mais um vídeo, mas pode ser que te ajude. De 2023 para 2024, muitas coisas aconteceram. E aí Deus me chamou para coisas totalmente fora da minha zona de conforto. E essa é a primeira questão. Quando você quer ir realmente em direção ao seu propósito, você quer encontrar paz, entenda. Ter paz não significa coisa fácil, não significa que você não vai trabalhar. Ter paz é, apesar do trabalho duro, você tá tranquila, você sabe que tem alguém te apoiando, esse alguém é Deus. E aí foi isso que aconteceu em 2024, quando eu recebi um chamado muito grande para começar de novo a fazer faculdade. Eu falei, caramba, de novo, mais uma. O que é que vão pensar de mim? Essa é a quinta faculdade que eu tô começando. E aí eu relutei muito. E aí Deus foi me dando tantos sinais assim, escancarados na minha cara para eu fazer essa faculdade. Entrei pro curso de teologia. Pela primeira vez eu me apaixonei por uma matéria. Pela primeira vez eu tinha vontade de assistir às aulas. Eu tinha vontade de anotar as coisas no caderno, tinha vontade de aprender. Por quê? Porque é para onde Deus tinha me direcionado. Não é uma coisa que eu tava fazendo para agradar alguém. A minha primeira faculdade eu fiz porque eu queria me exibir para todo mundo, porque eu era boa em exatas, mas engenharia não era para mim. Eu só era boa em cálculo, mas não significa que engenharia era para mim. Quando eu fui para direito, eu fui para agradar minha família, porque eu pensava que um dia, se eu fizesse direito, eu ia ter um cargo como sócia na empresa do meu pai. Só que, na boa, eu não quero ser sócia da empresa do meu pai. Não é isso que eu quero. Eu sou a única filha que não faz parte disso, que não trabalha com ele, entende? Só que para eu abrir mão disso, eu tive que ralar muito o osso. Eu e meu marido, a gente teve que abrir empresa, falir empresa, a gente teve que abrir negócio e quebrar. E muita coisa aconteceu, mas eu me desenvolvi tanto. Quando eu fui para publicidade, eu fui porque eu queria ser diferentona, eu fui porque a galera era massa, era top, mas não era pra mim. Eu não tava fazendo porque era o meu chamado. E eu tava tão incomodada que eu decidi migrar para jornalismo, porque no primeiro semestre, naquela faculdade, era junto as turmas, e eu decidi migrar para jornalismo, porque eu pensei, não, então agora jornalismo vai dar certo. Eu já escrevi para jornal, eu já escrevi roteiros de várias coisas, de teatro, de muita coisa, mas não era pra mim.
eu não estava com paz. E pela primeira vez eu senti paz em 2024, começando uma faculdade que Deus tinha me direcionado. E nunca é tarde para começar, porque eu comecei essa faculdade com 29 anos. E eu te encorajo, se hoje você está pensando em fazer ou não algo novo, esquece a tua idade, só vai. Em 2024, eu também comecei meu canal. E na boa, YouTube para mim era muito chato. Eu não era uma assistidora de YouTube, eu não era uma espectadora de YouTube. Eu sempre joguei a culpa no TDAH e falava assim, vídeo longo não gosto, eu não vou ficar assistindo vídeo longo. Eu preferia ficar ali rolando a telinha do meu celular, TikTok, Instagram, coisas rápidas, e ainda acelerava os vídeos se podia. Tudo numa velocidade assim, muito acelerada. E eu me vangloriava disso. Falava, eu gosto mesmo de ser assim, eu gosto mesmo de ouvir assim, eu não tenho paciência pra gente lerda, e não sei o quê. E Deus foi me moldando, porque quando eu fiz essa oração pedindo para eu ter um coração puro e um espírito inabalável, o coração puro é um coração quebrantado, é você desacelerar, é você ouvir, é você amar as pessoas, é você cuidar das pessoas, é ter paciência. E eu tive que apanhar muito para aprender a fazer isso, eu tive que apanhar muito para desacelerar, eu tive que apanhar muito para respirar e ouvir o que Deus tinha pra mim. E aí quando ele me direcionou pro YouTube, através de outras confirmações, principalmente do meu marido, eu falei, o que eu vou falar? Eu nem sei o que falar em 20 minutos, eu sei fazer vídeo de 1 minuto. E foi incrível, foi um ano maravilhoso, foi um ano que aconteceram tantas coisas e foram tantos testemunhos nesse canal que eu nem sei explicar. Tudo isso porque eu me tornei uma nova versão de mim mesma, não com a maquiagem, não no exterior, mas por dentro. Eu passei a ouvir mais o Espírito Santo, eu passei a me conectar mais com Deus, passei mais tempo com Deus. E isso foi fundamental para eu entender meu propósito. Essa sensação de você tá correndo, só que ao mesmo tempo você sente que você não tá indo para lugar nenhum. Eu sei como é estar nessa situação. Eu sei como é viver isso. E é desgastante, é exaustivo. Você chega no final do dia e você fala, caramba, eu fiz tanta coisa, mas... Sabe, aquela sensação de... E agora? Né? Qual é o sentido? Por que eu tô me desgastando? Eu tô deixando a minha família de lado para fazer tal coisa pro meu chefe, pras pessoas e tal. E aí? Mas, Paty, me fala de forma prática o que é que eu tenho que fazer. Na boa. Você pode assistir quantos vídeos você quiser sobre propósito, sobre ter paz no coração, sobre qualquer coisa. Mas isso não vai resolver. O que vai resolver é você desligar tudo, é você se trancar no seu quarto e você conversar com seu pai, que tá lá no céu. Ele tá te esperando. É você conversar com ele. É você ler o que ele já te falou. A sua promessa tá aqui dentro. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando, mas nem todo mundo tem promessa. Todo mundo tem uma promessa. Talvez ninguém nunca chegou pra você e falou qual é a promessa. Mas todo mundo tem uma promessa. E além da promessa individual de cada um, a gente tem a promessa também de que um dia a gente vai estar no paraíso. Porque Jesus veio para salvar a gente dos nossos pecados. E isso é maravilhoso, porque a gente vive de uma forma mais leve. Para você encontrar o seu propósito, você vai precisar fazer jejum. Você vai precisar orar todos os dias. Você vai precisar ler a palavra todos os dias. Se você fizer qualquer coisa, mas não fizer isso, não vai resolver. Você não vai encontrar. Caminhar para o teu propósito não é fácil. Encontrar o seu propósito de vida não é fácil. Tem gente que encontra de uma maneira fácil porque já nasce e meio que já tá no meio e já vai indo e tal. Tem, mas a grande maioria não tem isso, porque não foi ensinado. Ou porque não teve oportunidade. Às vezes o propósito de vida da pessoa é cantar, mas ela nunca teve oportunidade de pegar no microfone para cantar. Às vezes o propósito de vida dela é em ajudar uma instituição carente ou ajudar as pessoas necessitadas, mas ela nunca foi ensinada a ir até esses lugares. Eu mesma nunca fui ensinada a ir nesses lugares. Fora na época de escola, que a gente foi no lar dos velhinhos 1 ou 2 vezes, e na época a gente era adolescente e ficava aquela coisa de não quero, não quero. Fora isso, eu nunca fui ensinada a gente ir num hospital, a gente orar pelas pessoas, a gente ir nos orfanatos, a gente cuidar de quem precisa ser cuidado. Eu nunca fui ensinada a parar num semáforo e dar atenção para a pessoa que está ali, às vezes precisando de uma comida, e dar um dinheiro e dar uma comida para essa pessoa. Eu nunca fui ensinada isso. E é nesses pequenos detalhes de você começar a ouvir Deus, nos pequenos detalhes de você ajudar o próximo, nos pequenos detalhes de você pedir para Deus, de ter um coração puro e um espírito inabalável. Você começa a encontrar o seu propósito, você começa a caminhar para isso. Então o meu desafio para você hoje é você desligar tudo e ficar 15 minutos sozinha, falando com Deus. E começa a sua oração pedindo, Pai, me dá um coração puro, me dá um espírito inabalável, um espírito firme, um espírito forte. Porque com isso, você consegue começar a resistir às tentações e você consegue ficar flexível e leve o suficiente para ouvir a voz de Deus.
não é você ser boba, não é você ser burra como muita gente acha, não é deixar as pessoas passarem por cima de você, não é isso. Sempre que acontece qualquer situação, eu olho e falo assim, o que Jesus faria? Se tem alguém na rua pedindo dinheiro, o que Jesus faria? Ele ia ficar, tá, mas pra que você quer? Você vai lá tomar sua cerveja? É? Você vai lá encher a cara? Você vai lá fazer não sei o quê? Não. Se Jesus tivesse dinheiro, com certeza ele ajudaria. Se alguém me cortou no trânsito, o que Jesus faria? Xingaria? Ou ia falar assim, Deus abençoe, tá com pressa. E se Deus me mandasse ir pra uma direção e eu quero ser parecida com Jesus, o que Jesus fez? Jesus foi pra cruz. Ele teve morte de cruz, porque foi o que o Pai mandou. E ele fez. Então, se ele pôde fazer isso, eu tenho certeza que você tem capacidade de fazer qualquer coisa, que Deus te direcionar. Só confia no Pai. Ele vai te mostrar o caminho. Mas pede pra Ele pra você ser uma nova versão de si mesmo. Que em 2025 você tenha essa nova versão de si mesma. Mas não da boca pra fora. Não, vou cortar meu cabelo, vou fazer as minhas unhas e agora eu sou uma nova versão de mim mesma. Gente, eu já fiz tanto isso. Porque eu nunca tava feliz comigo mesma. Então, eu já tive meu cabelo vermelho, rosa, laranjado, curto, comprido, bem curtinho mesmo, parecendo de menino. Já tive loiro, já tive... Gente, tudo que você pode imaginar, eu já fiz no meu cabelo. Eu tô falando pra você nunca mais mudar? Não, até porque eu tô de franja, né? Eu gosto de uma franja, daqui a pouco eu corto ela de novo, daqui a pouco eu deixo ela crescer, meu cabelo tá ondulado, em alguns vídeos meu cabelo tá liso, não é sobre isso. É sobre... Isso aqui pra mim é um acessório, é só um acessório. Mas não é isso que transforma eu numa nova versão de mim mesma, entende? Eu até vou contar um relato que aconteceu uma vez. Eu viajei pra casa de uma cunhada minha, uma cabeleireira assim, sensacional, maravilhosa, a melhor da cidade. Falei, Cunha, quero ficar loira, loiraça, me deixa loira. Eu queria porque queria. Deu tudo errado, sabe? Foi uma viagem muito caótica. Meu cabelo, assim, não tava dando certo. E, enfim, foram 2 dias pra fazer meu cabelo, beleza. Fiquei loiraça, cabelo super hidratado, ficou lindo. Eu me olhei no espelho e falei, cara, quem sou eu? Por que isso? Por que eu tive essa necessidade? E aí, porque eu tava naquela coisa de, vou voltar pras redes sociais e vou voltar com um novo projeto e tal, é uma nova versão de mim mesma. E eu fiz isso. E foi muito louco, porque foi... Logo em seguida, Deus começou a falar comigo e o Espírito Santo me incomodando. Eu olhei pro meu marido e falei, amor, você ia achar loucura se eu voltasse pro meu cabelo natural? Daí ele falou, não, eu acho você linda. Daí eu falei, é isso. Eu acho que eu devo ter ficado o quê? Um mês e meio loira. E foram 2 dias inteiros pra descolorir meu cabelo e tal, e produto caro, isso e aquilo. Comprei um monte de produto de tratamento. Cheguei em casa, peguei uma tinta de mercado e passei no meu cabelo. A hora que eu enxerguei meu cabelo, me olhei no espelho, eu senti, ouvi uma voz dizendo assim, bem-vinda de volta. Tipo, essa era eu. Eu não preciso de um cabelo pra ser minha nova versão. Eu não preciso de uma maquiagem pra ser minha nova versão. Eu não preciso de uma roupa pra ser uma nova versão de mim mesma. Eu preciso de um coração puro e um espírito inquebrantável. É isso que eu preciso. E isso eu só vou conseguir se eu pedir pra Deus. É Ele que vai fazer isso por você. E aí, a partir do momento que você começa a pedir isso, as coisas começam a se alinhar na sua vida. E eu creio, em nome de Jesus, que em 2025, eu profetizo na sua vida que em 2025 você vai encontrar o seu propósito. Você vai começar a caminhar para o seu propósito. Você vai ter uma pitada que seja do que é para você fazer para sua vida sobre o seu propósito. E você vai começar a caminhar para isso. E você vai transformar muitas pessoas vão conhecer Deus através de você. Eu creio. Se você recebe essa palavra, só diz amém aí na sua casa. E se esse vídeo fez sentido para você, me ajuda curtindo e compartilhando para ajudar. Porque vocês são muita resposta de oração pra mim. Às vezes alguém tá precisando ouvir essa palavra também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.